A gente sempre tá cuidando de tudo no ateliê, não é mesmo? Limpa aqui, corta dali, organiza de um lado. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tá cuidando do seu principal instrumento de trabalho, que é a sua máquina de costura? É por isso que na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer uma linda capa para a máquina de costura. Faz bastante tempo que eu tô querendo trazer já esse passo a passo aqui, e essa aula é super adaptável. Você pode fazer tanto para a máquina de costura, a máquina de bordar ou a máquina que você tiver aí no seu ateliê. Além de ser uma capa para máquina de costura, ela protege a sua máquina dos principais itens que vão danificar a durabilidade da sua máquina, que é a exposição à claridade e também a poeira. Então, ter uma capa assim pode conservar a sua máquina por mais tempo. E além de tudo, essa capa aqui para máquina de costura, ela também serve como um tapetinho para sua máquina, e com isso ela pode auxiliar, principalmente se você tiver um espaço pequeno na hora de você produzir as suas costuras. E aí ela conta também com essa abertura aqui, onde facilita e possibilita você estar transportando a sua máquina de um lado para o outro. Se você é assim como eu, você sempre está carregando a sua máquina para poder produzir uma costurinha lá na casa da mãe, na casa da sogra ou para onde você estiver indo, não é verdade? E ter uma capa como essa para proteger a sua máquina, além de proteger, vai te auxiliar e também facilitar na hora de fazer o transporte com segurança, garantindo aí que a sua máquina não vai riscar e ainda carregar tudo que você precisa bom. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Boutique das Rendas. Todos os materiais para produzir essa aula estão aqui na descrição desse vídeo e vocês encontram lá na Boutique das Rendas. E aí, estão curiosas? Então vem comigo, a aula já vai começar! E aí, como que funciona? Depois que você não está mais utilizando ela para proteger a sua máquina, ou seja, vai utilizar ela no momento da costura, ela serve como um tapetinho, ó, para a máquina e que super auxilia para você a guardar os objetos de costura que você mais utiliza no momento de fazer as suas costuras aí no ateliê. E nos bolsos maiores, ó, cabe até aquele seu caderno de pedido para você ir conferindo conforme você tá produzindo aí no seu ateliê. Para fazer a nossa aula, nós vamos utilizar os materiais que vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas. Então, eu vou estar utilizando tricoline e chegou essa coleção aqui linda na loja, que é uma coleção temática e eu achei ela linda para a gente poder fazer vários trabalhos para o ateliê. A que eu escolhi é essa daqui, que tem estampinha de meninas artistas, né? Então, é uma estampa que não tem sentido, é bem legal, ó, tem bonequinha de um lado, do outro, né? De ponta cabeça, é bem legal na hora da gente poder costurar. E aí, eu vou compor ela usando esse tecido aqui, geométrico, que eu fiquei apaixonada, e também esse tecido aqui de tesourinha. E aí tem mais tecidos como esse daqui, ó, de borboletinha, que eu achei lindo para quem trabalha com peças de enxoval de bebê. E esse também, ó, que ele é bem romântico, vem aqui como se fosse uma carta, borboletinhas, são bem lindos. Esse, então, vai ser os tecidos que eu vou utilizar. Além disso, eu vou estar utilizando linhas matizadas. Olha que lindo essas linhas que vocês encontram lá no site da Boutique das Rendas. Elas são linhas 100% trilobal e são linhas poliéster, então você pode usar tanto para bordar na bordadeira, como também para fazer as suas costuras na máquina de costura comum ou na máquina de costura industrial. Na nossa peça, eu utilizei essa daqui e eu já vou mostrar para vocês. Aí eu vou utilizar também os botões da coleção Inverno, manta R2, entretela de algodão, e também vou utilizar rendinha de algodão. E toda a descrição dos materiais que eu vou estar utilizando, vocês encontram aqui abaixo na descrição desse vídeo. A primeira coisa que você vai precisar fazer para saber a medida da capa da sua máquina é medir ela. Então, eu vou pegar a minha máquina aqui, eu encosto a minha fita métrica na base de uma superfície reta e trago ela até aqui embaixo. A minha máquina, ó, medindo aqui, ela dá 65 centímetros. E aí a largura, ela dá uma funilada aqui embaixo, ela é mais larguinha. Então eu pego a largura aqui da minha máquina
que vai dar aqui 40 centímetros. Feito isso, então, eu vou precisar de um tecido 2 vezes, uma vez para a parte principal, uma vez para a parte de forro e um também da mesma medida de manta R2, nessa medida que você tirar da sua máquina. E aí o que eu fiz aqui, eu peguei o meu tecido e estruturei ele na manta R2 e fiz um quilt na bordadeira utilizando a linha mesclada, tem pessoas que falam multicolor, ou então como linha matizada, tá? Essa daqui é da Madeira, é uma linha 100% poliéster e também é uma linha trilobal, é uma linha ótima, tem um brilho incrível. E aí eu fiz o quilt na bordadeira, já tem aula que eu ensino aqui no canal, eu vou estar colocando para vocês no final desse vídeo como que você faz para poder fazer o quilt na bordadeira. E vou estar deixando também aqui abaixo desse vídeo a matriz disponibilizada para vocês, tá? Do quilt da bordadeira. Por isso, gente, que tem aqui também, ó, os excessos da minha entretela. Aí, conforme eu for fazendo, o que que eu faço? Eu corto esse excesso. Aí é só vir aqui, ó, eu não retiro, eu explico no vídeo para vocês, tá? Por que que eu não retiro. E aí eu corto esse excesso que é da entretela de bordado. Como a minha máquina vocês viram a medida aí, 40 por 65, eu decidi fazer um pouquinho maior. Por quê? Eu tenho várias máquinas de costura aqui no ateliê, então eu quero que sirva para várias máquinas, porque além de ser uma capa para a máquina, ela também vai servir como um tapetinho para a máquina. Então eu deixei aqui a minha peça com 45, tá? Por 70 de comprimento. Agora eu vou fazer também 2 bolsinhos. Então eu cortei aqui 25 centímetros de largura do mesmo tecido que eu usei aqui para estruturar, por 45, ele tá um pouquinho maior aqui que tem 50. Aí eu cortei 12 centímetros de entretela de algodão e coloquei em apenas uma parte para poder estruturar e deixar bem firminho esse meu tecido. E aí eu vou dobrar aqui, esse vai ser um bolsinho. Depois eu peguei aqui mais 50 centímetros de tecido, fazendo composê aqui com as minhas cores, e 25 centímetros de entretela, 50 centímetros por 45 o comprimento da minha peça. Coloquei também e dobro aqui, vai ser um outro bolsinho. E aí, para poder fazer aqui um charme e acabamento nas duas partes, eu vou precisar de 2 faixas de tecido, medindo 5 centímetros pelo comprimento, 45, para a gente poder fazer um detalhe aqui e também aqui. Eu tô interrompendo a nossa aula aqui para te dar um recado muito especial. Se você quer se tornar referência no nicho mais lucrativo do artesanato, que é o enxoval para bebê, aqui na descrição desse vídeo eu tô deixando o link para você do meu site, para você se tornar aluna agora do curso Enxoval dos Sonhos e aprender a produzir mais de 30 peças para o catálogo de produtos do seu ateliê. Peças que realmente vendem. Então não perde mais tempo, clica aqui nesse link e vem ser minha aluna. E agora, vamos continuar a nossa aula. E aí eu vou precisar de rendinhas e utilizar os botões para decorar. E é claro, vou precisar também do forro no tamanho da minha peça. E aí, gente, vou utilizar também alça de montana de 3 centímetros para poder fazer os detalhes que vão fechar a nossa capa de máquina. Como aqui, ó, tem bastante detalhinhos em marrom, eu achei que trazer o couro montana vai deixá-la bem sofisticada. Uma opção também é você utilizar alça de algodão, se você quiser deixar ela mais delicada. E lá no site da loja você também encontra. Então eu vou começar aqui costurando o meu bolsinho. Vou passar uma costura de segurança aqui na parte de baixo, só para unir aqui as minhas 2 pontas. Feito isso, eu vou pegar aqui pelo avesso, vou pegar a minha tira de tecido, a minha faixa, e vou apoiar aqui e vou costurar. Vou pegar a minha agulha, deslocar ela toda para o meu lado direito e assim eu fico com margem de meio centímetro. Fiz isso nessa, vou fazer a mesma coisa nessa outra faixa. Só que nessa eu não vou passar costura de segurança aqui embaixo.
Feito isso, agora eu vou no ferro, eu vou trazer pra cá, ó, desse jeito. E depois eu venho e jogo pra cá, passando pra deixar bem alinhadinha. Vou fazer isso nessas duas faixas aqui que vão servir para ser os meus bolsinhos. Feito isso, gente, agora eu vou utilizar essa rendinha de algodão aqui. Eu vou colocar ela aqui e aí eu vou rebater aqui esse tecido com a minha rendinha. Você pode também fazendo preguinhas na sua rendinha, você pode usar ela toda franzidinha ou você pode deixar ela reta. Então, eu coloco aqui a minha rendinha, ó, dobro o meu tecido e aí eu vou costurar tecido e rendinha, rebatendo todo mundo junto. Ó, então costurei aqui a minha rendinha fazendo preguinhas, fica bem delicada. Eu vou reservar e eu vou fazer a mesma coisa nessa outra peça. Pessoal, agora eu tô aqui com os dois bolsinhos costurados. Esse daqui eu preferi deixar a rendinha reta. E aí, o que que eu vou fazer? Através desse bolsinho aqui, eu vou centralizar o meu meio. Eu tô com a régua assim, porque como tem 45, daí depois eu tiro, tá? Que eu falei pra vocês. Então, 22,5. Então, aqui eu vou passar um risco. Depois, aqui eu vou fazer com 11. E mais 11 centímetros pro outro lado. Agora, eu vou abrir aqui, ó, a parte que tem a entretela de algodão. Eu deixo ela em contato com esse bolsinho. E vou colocar esse bolso aqui. Vou prender com alfinetes. E agora, eu vou fazer, né, continuar essa marcação. Ó, feito. Agora, na hora de costurar, como que eu vou fazer? Eu vou costurar somente esse lado e esse lado do bolsinho de baixo. O meio, eu não vou costurar. Inicio e finalizo com retrocesso. Aí, agora aqui, eu dobro, tá? O meu forro, trago ele pra cá. E agora eu posso passar uma costura de segurança aqui na parte de baixo. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu tecido matelaçado e vou apoiar aqui, ó, bem certinho. Eu vejo o tanto que sobra aqui e aqui pra ficar igualzinho. Vou alfinetar. E agora, gente, eu vou passar a costura aqui no meio. Por quê? Os bolsos menores eu vou ficar com 4 bolsos e os maiores, que são bem profundos, eu vou ficar com 2 bolsos. Aí eu reforço quando eu passo aqui em cima desse outro bolso. E finalizo a minha costura aqui embaixo. Agora, eu vou virar a minha peça pelo avesso e eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta.
Depois de costurada, eu vou virar a minha peça pelo lado avesso. Vou dobrar aqui. E aí, eu vou refilar alinhando aqui, né, esse meu bolso, esse excesso aqui que ficou. Com a peça refilada, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, encontrar certinho o meio da minha peça, fazer um pique. E ao contrário, a mesma coisa. Ela fica bem firminha quando a gente faz com quilt na bordadeira, porque ela fica com a manta R2 e também com a entretela. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar aqui a minha régua, a minha caneta mágica, e vou passar aqui um risco, ó, no meio da peça. E o mesmo do contrário. Encontrei aqui, ó, o meio da peça. Pra que eu quero o meio? Porque agora eu vou pegar aqui, ó, a minha máquina de costura e eu vou medir quantos centímetros tem essa parte aqui, onde a gente segura a nossa máquina para transportar. Ó, ela tem 12 centímetros, tá? 12 centímetros por, pegar inteira, 2 centímetros. Aí agora eu só risquei do lado errado, tem que ser aqui do avesso, deixa eu encontrar o meio aqui novamente. Agora eu vou vir aqui e vou marcar, tá? Vou colocar, como tem 2 centímetros, eu vou colocar aqui 4 centímetros nessa parte por 14. Então, já vou colocar aqui a minha régua no 7. Aí, agora eu vou colocar direito do meu forro com o direito da minha peça. Refilo aqui o excesso. Agora aqui vou usar bastante alfinetes e vou alfinetar aqui, pegando o tecido principal, estruturado, e também o meu forro. Ó, ficou todo alfinetadinho, tá bem retinho. E agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, nessa marcação que a gente fez. Nesse momento, diminui o ponto da sua máquina, deixa ele bem pequenininho pra gente fazer um ponto bem apertadinho. Quando eu chegar em cada cantinho, eu deixo a minha agulha afundada e aí eu viro a minha peça. Essa lateral aqui, ó, eu dobro para facilitar e continuo costurando. Pessoal, já costurei, tirei meus alfinetes. Agora eu vou dobrar aqui, ó. Fazer um pique, corto aqui também, e desse outro lado. E agora, eu vou o quê? Refilar aqui todo o meu excesso, eu chego bem próximo da minha costura. Agora eu pego aqui o meu forro e vou passar ele por esse buraco. Vou trazer ele aqui, ó, pelo avesso. E aí, eu vou passar aqui para assentar bem o meu forro. Como eu tenho também aqui a entretela, ele não vai pegar bem, tá? Para poder ficar certinho aqui assentadinho. Se você estiver fazendo só uma telacê, você não vai precisar ter a entretela. E aí, ele vai aderir bem, você consegue passar e deixar bem esticadinho. Pessoal, ó, então aqui eu passei a costura, ó, pelo lado aqui verde, vai dar pra ver melhor, tá? Pra poder segurar esse acabamento. E depois passei uma costura aqui em toda a minha volta. Agora eu vou refilar toda essa minha peça aqui e aí vou fazer o viés de acabamento.
Pessoal, então costurei e refilei aqui o excesso. E por que eu quis deixar essa largura aqui maior, ó? Porque ela vai servir para essa minha máquina. E aí, ó, a minha alcinha fica de fora, eu consigo carregar tanto com a capa, mas ela serve também para essa outra máquina aqui que eu tenho no ateliê, ó. E aí, ela fica ajustadinha e eu também consigo carregar. E aí, eu defino com que máquina que eu quero utilizar, ou posso até fazer mais de uma capa. Pessoal, então aqui eu já tô com a minha capa praticamente toda pronta. E agora eu cortei aqui, ó, uma faixa em debrum do meu tecido estampado. Cortei 2 faixas no sentido do comprimento de 1,5. E agora eu vou começar pela parte de trás, aplicar o meu viés e depois eu viro a parte da frente e vou rebater. Pessoal, já passei aqui o meu viés em toda a minha volta com margem de 0,75 e agora aqui, ó, eu vou desvirar toda a minha peça e vou rebater. Aqui no canal já tem passo a passo, onde eu ensino tudo para vocês, como que eu faço para poder aplicar o meu viés aqui. E quando você tá aplicando viés de tecido, uma coisa que vai te auxiliar muito para você poder fazer o seu viés perfeitinho, é utilizar a cola pano. E eu vou mostrar como eu faço. Então, eu pego aqui a cola pano, ó, eu coloco um pouquinho aqui, eu dou uma diluída nela, tá? Com água para ela não ficar tão grossa. Aí eu dobro aqui, eu cortei o meu viés, a faixa com 4 centímetros e costurei com margem de 0,75. E aí agora, ó, eu passo aqui no meu tecido e coloco ele aqui, ó. Vai bater certinho. E daí depois eu venho costurando toda a minha peça, rebatendo de uma vez. Aí, enquanto vai secando, deixa eu abrir aqui. Eu vou colocando aqui, ó, clipezinhos. Eu faço isso em toda a minha volta. Aí, quando eu chegar colando aqui, ó, na ponta de cá, esse daqui já tá pronto. E aí, eu vou fazendo assim toda a minha volta. Ó, gente, com o viés já todo aqui dobradinho, agora eu vou levar a minha peça pro ferro, passo bem, porque daí ele assenta certinho e depois eu venho só rebatendo essa costura. E aí, agora, com o viés já passado, eu aproveitei, costurei os meus botões, ó, costurei aqui, né, nesses 2 bolsos maiores e também coloquei 3 botõezinhos aqui fazendo detalhes. Aí eu já coloquei uma alça, tá, de montana, o que eu fiz? Fui lá na minha máquina, provei, dobrei ao meio e vi aqui, ó, que bem no meio da minha peça ia ficar legal a alça, então eu coloquei assim. E agora eu vou colocar a alça do outro lado, o que eu faço? Eu junto aqui o meio da minha alça. Vou pegar um clips aqui, ó, só pra poder segurar certinho. E aí agora, ó, eu quero que a minha alça feche assim. Só que eu preciso, né, costurar ela na parte de trás. Então, eu coloco ela aqui, abro aqui, ó, uma da outra e aqui eu vou fazer 2 furinhos. Pronto, feito isso, abro um pouquinho mais o meu furinho com a tesoura e vou colocar aqui, ó, o meu rebite pelo lado de dentro. Ó, e aqui eu novamente aqui marco bem. Ó, encaixo aqui a minha alça, agora eu vou colocar a parte de cima e vou apertar no meu balancinho. Ó, já tô aqui com a alça apertada. Agora deixo novamente aqui alinhadinho. E agora aqui, ó, eu coloco ela dessa forma e eu vou fazer um furinho para poder saber aonde vai cair aqui o meu botão Eberle, tá? Que eu vou estar utilizando aqui o botão Eberle. Pode ser também, caso você prefira, com o tic-tac. Mas sempre que eu tô utilizando material sintético e manta R2 são camadas mais grossas, aí eu prefiro um botão mais reforçado. Então, eu indico estar utilizando ou o Eberle ou o botão imantado. E ambos vocês encontram no site da Boutique das Rendas. Ó, gente, então já tá prontinho aqui. E agora vamos provar para ver como que fica a capa na máquina. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a como produzir junto comigo uma capa para sua máquina de costura. Tenho certeza que ela vai facilitar e agilizar aí na sua casa para você produzir as suas costuras e, além de tudo, o objetivo principal
é ela proteger a sua máquina, mas não ser só um item que a gente vai usar para proteger e depois não serve para mais nada. Ele serve também como tapetinho e eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Se você gosta de aulas como essa, com peças que ajudam, além de proteger o seu maquinário no ateliê, ainda decoram e são super úteis, aproveita, deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga mais algum passo a passo que possa auxiliar você aí no dia a dia no seu ateliê. E não esquece, todos os materiais que eu utilizei para fazer essa aula, você encontra lá no site da Boutique das Rendas. E na descrição desse vídeo, eu deixei para vocês o site, a descrição do material que você vai utilizar para fazer essa aula e também o meu cupom de desconto. Utilizando o cupom FAROLZINHO, você garante até 5% de desconto nas suas compras. Então não perde a oportunidade. Corre lá garantir todos os seus materiais. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta de passo a passos criativo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e também já deixar aqui, ó, aquele seu like. Nós estamos chegando aos 100 mil inscritos e eu conto muito com a sua inscrição para a gente alcançar esse número mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!